você tem uma espécie de um guia aí, né? Um livro-guia. Você falou que foi o primeiro livro que você comprou na vida. Como é que é essa Foi. história? É interessante. Esse livrinho aqui, ó, foi o primeiro livro que eu comprei. Olha só. Que ano que é? Deixa eu ver aí. Olha só, Eduardo Lage, São Lourenço, 1978. Olha, tem quase 50 anos, Todo rapaz. anotado e tal. Poucos restaram. Como eu te falei, eu já tive mais de 200 livros sobre esse tema de alquimia e só restou 5. Eu só tenho 5 hoje em dia. Esse aqui é um outro que restou era uma coleção, mas eu só guardei esse aqui, ó. O Triunfo Hermético, que tem uma carta de Aristeu para o seu filho no século XVI, onde ele conta também, e ele é uma carta em latim, chamado Carta de um Filósofo sobre o Segredo da Grande Obra. E aqui ele fala qual é a matéria-prima e como é que você tem que fazer a obra bem feita. Olha aí que legal. Aí, esses livros aí, você acha que são encontrados ainda? Não, esse aqui é um livro que você acha fácil, da editora Loren. É uma coleção de livros de alquimia. Eu acho que tem uns 10 livros distintos, legal. Mas são só textos clássicos, dos grandes mestres da Idade Média. Ele é todo cheio de gravuras originais, né? Como que você vai recolher a força do céu e da terra. Bacana, é ilustrativo, legal. Isso, eu sempre, é ilustrativo. Eu sempre procuro esse livro e esse outro aqui também, o livro de Enoch. Esse eu já li também. Esse é muito bom. O livro de ali ele conta de que foram os anjos caídos que se uniram com as filhas, se apaixonaram pelas mulheres humanas, que ensinaram à humanidade a alquimia. Então, a alquimia veio desses anjos caídos, que ensinou para a humanidade agricultura, metalurgia, tecnologia, tudo. Esses 3 livros, Grego, fazem parte de uma primeira época da minha vida que eu estudei essas coisas. Depois, numa outra fase, eu comecei a estudar esse aqui, que é um guia prático de alquimia, e o Caibalion, que é um guia filosófico de alquimia. O Caibalion também, ele é atribuído a 3 iniciados, né? Ele foi escrito a primeira edição dele é de 1908. E todo mundo fala 3 iniciados, ele diz que tudo que está aqui também veio de Hermès Trismegisto. Mas, na verdade, hoje em dia se sabe que esses 3 iniciados é um pseudônimo de um teósofo americano chamado William Walter Atkinson. O Atkinson ele é muito famoso porque ele era advogado no começo do século XX, né? No final do século XIX, na época em que Blavatsky estava fazendo Sociedade Teosófica e tal, ele era um advogado que viu um grande movimento que estava acontecendo no mundo, na Europa e nos Estados Unidos, chamado movimento da nova mentalidade, novo pensamento. Sim. Chamava movimento do novo pensamento. Isso aí foi o primeiro surto de ocultismo, de esoterismo, no final do século XIX e começo do século XX. Depois veio um segundo surto, que é o surto da nova era, né, do New Age, e depois os movimentos de contracultura, né, no século XX, e depois, no final do século XX, passando para o século XXI, veio esse movimento também de quântico, alternativo, holístico e tal. Mas são movimentos históricos, culturais, que é isso que é importante entender. E esse advogado era um cara muito esperto e montou uma editora, que era a Yogi Society Publishing.
montou uma editora porque ele viu que tinha muita demanda de gente comprando esses livros e começou a escrever um monte de livro esotérico com vários pseudônimos. Verdade. Um deles é muito conhecido, chama Yogi Ramacharaka. Yogi Ramacharaka, autor de Ciência Hindu Yogi da Respiração, falando de várias coisas. Era ele. Esse Yogi Ramacharaka era ele. E ele tinha uns 10 pseudônimos diferentes. E ele tinha uma equipe de 7 escritores profissionais, gente muito graúda, né? A Mabel Collins, o Claude Bergson, o Charles Atkinson, todos eles eram grão-mestres de lojas, de instituições esotéricas. Tem muito valor o trabalho dele, tem muita obra muito boa. Né? Muito bom o trabalho dele, mas ele era um empresário que, vamos dizer, administrava uma equipe de escritores de elite, 7, na verdade, onde ele era o 8º, e publicou vários livros, inclusive o Caibalion, que é um resumo. E por que eles faziam como anônimos? Porque esses textos eram secretos das sociedades secretas que eles pertenciam. E eles romperam, para romper aquele juramento de não divulgar aquelas coisas, eles põem um pseudônimo lá na frente e mandavam bala, entendeu? Acho que foi assim que muito livro bom veio ao público, e hoje em dia são populares.